Então, dando início formalmente, está aqui o título da nossa aula de hoje, Antiguidade Oriental, e a parte 1, como eu disse, era uma introdução para tentar mostrar algumas regiões que têm mais importância, uma importância mais significativa nesse nosso conteúdo, beleza? Então aqui a ferramenta que vai nos ajudar bastante é o mapa, para eu poder te mostrar as principais regiões, começando ali pela localização do Egito. O Egito se posiciona ali no nordeste da África, né? É um território muito curioso porque se não fosse o Nilo, provavelmente seria uma continuação do deserto do Saara. Então o rio Nilo protege o Egito da desertificação e garante, né, essa agricultura mais fértil, mais produtiva, o que nos ajuda a entender por que o Egito conseguiu constituir o primeiro grande império da história. Então uma das regiões que nos interessa é a região do Egito. Depois, fica ali perto, ó, passando pelos montes Sinai, né? A gente vai em direção ao Oriente Médio, onde está localizada a chamada Mesopotâmia. Pessoal, meso significa meio, pótamos vem de água, tipo água potável. Então, Mesopotâmia é a terra entre rios, a terra entre águas, beleza? A gente vai ver então que é esse território, olha ali para o mapa, que junta Egito e Mesopotâmia, que possui uma fertilidade superior e a consequência, então, é que a gente tem ali a chamada crescente fértil. Alguns estudiosos lá no século XIX estavam doidão de droga e disseram que viram uma lua crescente aí quando olharam para o mapa e as regiões de fertilidade. E daí acabou pegando essa teoria aí que a região se chama crescente fértil e a gente está utilizando até hoje, beleza? Então aqui esse primeiro momento para a gente pegar algumas características geográficas. Mas até nessa introdução já deu para perceber o valor que as águas possuíam, né? O valor que os rios tinham para essas comunidades. Então é legal que a gente já conheça o nome dos principais rios, né? Sei que talvez tu lembre pelo menos de parte desse conteúdo, mas a gente tem 4 rios ali que eu queria que tu destacasse nas tuas anotações. Começando pelo Egito, então deixa eu ampliar aqui para nós. Começando pelo Egito, a gente tem o rio Nilo. Para muitos pensadores, né, inclusive se dizia isso lá na antiguidade já, o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do rio Nilo. Se não fosse o Nilo, não existiria esse grande império da antiguidade, porque não teriam condições naturais para suportar uma agricultura de grande porte. E o império de grande porte precisa de uma produção alimentar de grande porte também. Então muitos dirão, né, que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. O Nilo presenteou o Egito com a sua existência, beleza? Um outro rio que fica mais lá em direção ao que vai ser a cidade de Jerusalém é o Rio Jordão. E daí, no meio da Mesopotâmia, nós temos 2 rios importantíssimos, Rio Tigre e Rio Eufrates. Tá? Por que a Mesopotâmia foi um ambiente que sofreu tantas invasões ao longo do tempo? Porque reparem a diferença entre a localização da Mesopotâmia e a localização do Egito. O Egito, de certa forma, ele se encontra protegido geograficamente. Claro que não completamente, o Egito vai ser invadido também, mas muito menos que a Mesopotâmia. E é a geografia que nos ajuda a entender por quê. O Egito, quando tu repara nesse mapa, tu percebe que chegar até ele vindo do Oriente Médio era mais complexo. Tu tem uma estreita faixa de terra, o que torna para o Egito muito mais fácil de se defender. Por um outro lado, o Egito ainda era protegido pelo deserto do Saara, então era um ambiente um pouco mais tranquilo. Agora, quando tu olha para a Mesopotâmia, olha ali, onde termina a crescente fértil, onde está o rio Tigre e o rio Eufrates. Quando tu olha para lá, pessoal, não é a tranquilidade e a proteção geográfica que tu observa. Na verdade, pelo contrário. Tu percebe uma região que tem como característica ser de fácil acesso, tanto por rota marítima, mas principalmente por via terrestre, pessoal. Tu consegue chegar na Mesopotâmia por tudo que é lado. E isso, unido ao fato de que a Mesopotâmia era muito fértil e muito produtiva,
acaba fazendo com que ela vire objeto de desejo. Então, quando a gente falar da Mesopotâmia, nós veremos os povos que foram se sucedendo, atraídos por essa fertilidade, essa riqueza e essa produtividade que os rios Tigre e Eufrates garantiam. Beleza? Então aqui, como eu disse, era uma introdução breve para a gente compreender algumas características, digamos assim, mais introdutórias, mas que aparecem muito em prova, porque é o vínculo dessas comunidades com a agricultura que torna boa parte dessas comunidades possíveis de existir. Beleza? E daí, a partir de agora, a gente pode ir para o segundo momento previsto para o nosso encontro, que é o momento já de nos dedicarmos, a compreender a história do Egito, a importância do Egito na antiguidade, mas principalmente, quais são as características do Egito que aparecem de fato em prova. A gente vai estar lidando com um império aqui, pessoal, que durou muito tempo. Tá? Surgiu por volta do ano de 3200 a.C. e deixou de existir ali por volta do ano de 500 a.C. Então a gente tem um império de quase 3.000 anos de duração. Imagina o seguinte, nós vivemos há cerca de 2.000 anos na era cristã. Tá? Só de era cristã nós temos 2.000 anos. E é muito tempo. Eu estou dizendo que o império no Egito, entre idas e vindas, durou mais do que 2.000 anos. Tá? Durou mais do que 2.500 anos. A gente tem um império de longa duração, então a gente precisa estudá-lo de maneira estratégica. Porque, claro, um império desse tamanho, a gente poderia passar o ano todo estudando só o Egito. Então, como é que a gente vai fazer para saber o que nós temos que focar? Olha, pessoal, análise de prova e análise de questões antigas. Que daí a gente entende a mentalidade das provas, a mentalidade que os construtores das questões costumam determinar, e daí a gente sabe o que tende a cair e o que não tende a ser assunto de prova. Beleza? Então, começando agora sim o Egito, vou começar te explicando como que a gente divide as fases da história egípcia, beleza? Quando a gente tem uma noção de organização do conteúdo, isso facilita muito a nossa vida depois, inclusive para as nossas revisões. Então presta bem atenção em como a gente subdivide a história do Egito Antigo, beleza? Primeiro, existe uma fase no Egito que nós chamamos de período pré-dinástico. Pensa comigo. Pré-dinástico, então é antes de existirem dinastias, correto? Quando eu digo que é antes de existirem dinastias, pessoal, quer dizer que ainda não existia imperadores. O que é uma dinastia? Uma dinastia é quando uma mesma família vai continuando no poder de geração para geração. Então, por exemplo, meu pai era imperador, quando ele morreu, o império passou para mim, quando eu morri, o império passou para o meu filho. Então, temos uma dinastia no poder. Se a primeira fase que eu estou te apresentando nós vamos chamar de pré-dinástico, é porque nós ainda não temos dinastia, então nós ainda não temos imperadores. Pessoal, se nós não temos imperadores, é porque o Egito ainda não era um império. Então anota aí para mim em pré-dinástico, tá? Fragmentação territorial. Presta atenção. Quando eu tenho um império? Quando o Egito inteiro é governado por uma pessoa só. Então é como se todo o território do Egito virasse uma coisa só. Eu tenho um império, portanto, quando eu possuo unidade territorial. Todo o Egito possuindo uma continuidade de ponta a outra. No período pré-dinástico, é quando o Egito não tinha sido unificado ainda. O Egito não tinha essa unidade territorial. O Egito era subdividido em diversas comunidades independentes. Então, a grande característica do período pré-dinástico é que não existia unidade territorial, portanto, a gente pode falar em fragmentação do território, não era uma coisa só ainda. E a outra característica é que tinha a fragmentação do poder também. Porque se o território no Egito não era unificado, quer dizer que em cada pequena região tinha alguém no poder. Em cada pequena região tinha uma liderança política.
Por isso que nós não temos ainda império, não tem unidade territorial e não tem unidade de poder também, né? Vamos então aprender como é que a gente nomeava as partes do Egito. Antes do Egito virar aquele grande império, que daí é a fase dinástica, né, o período dinástico, quando já temos dinastias, quando já temos faraós, imperadores. Antes do Egito virar um império, as regiões eram chamadas de nomos. Nomos é o nome que a gente dá aos pequenos vilarejos que eram espalhados pelo Egito inteiro. Dentro de um nomo, tinha um cara que comandava, que é chamado de nomarca, né? E tu já percebeu que isso, com o passar do tempo, vai virar a palavra monarca lá no futuro, mas aqui, na antiguidade, nós chamamos de nomos e os seus líderes de nomarcas. Então, o Egito era fragmentado em diversos vilarejos e cada vilarejo tinha ali o seu líder político. O que veio a ser depois o período dinástico? Ou como que nós transitamos no Egito do período pré-dinástico para o período dinástico? Pessoal, é quando nós vamos ter, né, a unificação do Egito. É quando um cara primeiro vai conseguir ir aglutinando vários nomos sob o seu poder. Então, em vez dele ser um nomarca isolado, ele já se torna algo maior, porque esse sujeito, de alguma maneira, vai governando outros nomos também, até que chega um dia em que um desses líderes políticos conseguiu força e apoio suficiente, não para comandar alguns nomos, mas para comandar todos os nomos. Pessoal, no momento que ocorreu lá por volta do ano de 3200 a.C., em que um rei, em que um nomarca conseguiu governar todos os nomos ao mesmo tempo e todos os territórios do Egito, então ele unificou o Egito. O Egito deixa de ter aquela fragmentação territorial, passa a ter uma unidade de território, a ser uma coisa só e a ter um governante apenas. Essa é a transição do período pré-dinástico para o período dinástico. É quando o Egito passa pela sua unificação. Daí sim, um Egito unificado com uma pessoa só no poder, nós podemos chamar de Império Egípcio. Em 3200, quando existe a unificação, nós passamos então para as fases imperiais desse que é o mais antigo império que nós temos conhecimento, beleza? Então é assim, reparem ali comigo, que a gente transita do período pré-dinástico, a época dos nomarcas, para o período dinástico, quando um cara só passa a governar o Egito por inteiro. E daqui um pouquinho nós vamos passar a chamar esse sujeito de faraó. Não é algo, né, que tenha surgido de uma hora para outra essa nomenclatura, mas a gente acaba depois já chamando todo mundo de faraó, que é para facilitar a vida. O faraó originalmente é uma palavra que significava a grande morada, né? Então não era, digamos assim, sinônimo daquele grande líder, daquele grande imperador. Era sinônimo da morada desse cara. Com o passar do tempo, a nomenclatura foi se confundindo com a própria ideia de imperador e as pessoas passaram a chamar o imperador de faraó também, tá? Mas nas provas, tu pode assumir que o imperador é sinônimo de faraó, porque normalmente é mais do que suficiente, beleza? Então, transitamos do período pré-dinástico para o período dinástico, o Egito agora possui uma unidade, possui um império. E tu vai reparar que esse império possui 3 fases ali dentro. Por quê? Porque o Egito, ele não teve uma continuidade. Desde que eu virei império, eu continuei sempre sendo império até eu cair. Não. O Egito teve fases em que ele foi império, daí às vezes ele era invadido ou tinha alguma revolta dentro do Egito que fazia com que ele se fragmentasse de novo e o império caía por um tempo, até que ele pudesse se reestruturar e voltar a existir. É por isso que existem essas divisões, como tu tá vendo ali. Acompanha comigo. O Antigo Império é a primeira vez que o Egito teve uma unidade.
E daí eu vou te mostrar quais são as características e os grandes acontecimentos dessa fase. Só que vai ocorrer algo que vai fazer com que esse império caia. Esse império do Egito, em algum momento, vai se fragmentar de novo. Quando ele voltar a se unificar, quando ele voltar a ser um império, daí nós temos a segunda fase, que é o Médio Império. Mais uma vez, o império vai cair. Depois do Médio Império, a gente tem uma fase em que o Egito deixa de ter a unidade de novo, até que ele volte para sua última fase, que a gente vai chamar de Novo Império Egípcio. Aqui, pessoal, vai ser a última fase mesmo, porque nessa, digamos assim, reta final do Egito, as invasões já foram muito significativas a ponto do Egito não conseguir se reestruturar da mesma forma que antes mais. Então, por que tem aquelas 3 fases? Porque o Egito não manteve essa unidade constantemente. Em alguns momentos, o império se desfez, se fragmentou, e quando ele volta a existir, nós passamos para uma nova fase. Beleza? Então, não só decorar que fases são essas, né? Minha preocupação aqui foi que a gente fosse capaz de compreender por que existem essas subdivisões. Beleza? Agora, pessoal, a nossa aula, é legal que tu saiba que ela está em contato direto com o nosso material didático, né? Então, tu vai ver ali no nosso material didático que existe um resumo, né, de todas as fases, principais acontecimentos de cada uma dessas fases. Mas é claro, a gente vai compreender agora em aula também. Aqui é mais um lembrete mesmo para tu lembrar de utilizar bem o teu material, porque ele ajuda muito, né, a compreender esse mesmo conteúdo, mas por vieses diferentes. Então vale a pena ir sempre acompanhando por ali também. Mas vamos embora. Depois, tá, que a gente tem o início da fase dinástica, a minha intenção agora é te falar dos principais acontecimentos em cada uma dessas fases, o Antigo Império, o Médio Império e depois o Novo Império. Então vamos começar pelo Antigo Império no Egito. O que tu vai anotar de acontecimentos importantes? Tá? Claro, primeiro a unificação do Egito. Se é a primeira fase que o Egito é um império, quer dizer que é a primeira fase em que foi unificado. Então, primeira unificação do Egito, tu pode anotar aí. O segundo aspecto é já do Antigo Império a construção das grandes pirâmides de Gizé. Né? Esse que é um dos grandes legados arquitetônicos do Egito Antigo, nessas construções em forma de pirâmide, que tinham diversas funções sociais, enfim, e que eram construídos porque o Egito tinha à sua disposição milhões de servos e escravos que eram utilizados nessas construções públicas, né? Existiam algumas épocas do ano em que os servos e escravos não eram tão utilizados na agricultura porque eram as fases de cheia do Rio Nilo. O Rio Nilo tem uma fase do ano em que ele sobe o seu nível e acaba alagando as margens. Então, aqueles camponeses, aqueles servos e escravos que trabalhavam nas margens do Nilo, durante alguns meses do ano, eles ficavam sem função na agricultura. Então, o governo egípcio podia utilizar esses sujeitos, né, para realizar essas grandes construções como as pirâmides. As pirâmides, pessoal, dizem respeito a uma característica cultural do Egito, que é a crença na vida após a morte, né? Então a pirâmide ela é vista como uma grande morada que aquele faraó daquele momento vai ser, né, colocado lá no seu sarcófago e precisa ser um local interessante de ostentação porque é onde o cara vai viver boa parte da eternidade. É essa a mentalidade dos caras, né? Inclusive essa crença na vida após a morte ajudou com que os egípcios avançassem a medicina. Por causa do processo de mumificação, eles extraíam órgãos do corpo que aceleram a decomposição do ser humano depois da morte, para poder mumificar e preservar aquele faraó, aquela múmia. Isso fez com que diversos estudos medicinais pudessem avançar a partir desse conhecimento que os egípcios foram adquirindo. Então vamos lá. O primeiro aspecto do Antigo Império é a primeira unificação do Egito. O segundo aspecto do Antigo Império que tu vai anotar para mim, por gentileza, é a construção das grandes pirâmides de Gizé. E o terceiro aspecto do Antigo Império é a revolta dos nomarcas. Pessoal,
Os nomarcas não iam aceitar perder o seu poder assim para um faraó que unificou todo o poder nas suas mãos, sem que os nomarcas tentem pelo menos dar uma resistidinha. Não, os caras vão dar sim uma resistidinha. Os nomarcas, pessoal, deixa eu me ampliar aqui um pouquinho. Deixa eu aproveitar que esses slides não vão até lá a ponta, eu posso crescer um pouquinho aqui. Mas, o que eu estava te dizendo, os nomarcas não aceitaram de maneira tão tranquila assim a tomada de poder pelos novos faraós, né, por esses que estão unificando o poder, e por conta disso, os nomarcas organizaram revoltas até o ponto de terem conseguido recuperar o seu poder. Então, na fase final do Antigo Império, o faraó vai ser derrubado pelos nomarcas, o poder vai voltar a estar fragmentado até que essa dinastia consiga se refortalecer para voltar ao poder. É por isso que a gente tem aquela transição Antigo Império para Médio Império. O que aconteceu entre o Antigo e o Médio? Os nomarcas assumiram o poder das regiões novamente. O Egito deixou de ser um império unificado e voltou a viver uma fragmentação. Por isso que, quando o Egito se unificar de novo, quando os faraós conseguirem voltarem, daí sim nós vamos para a segunda fase, que é chamada de Médio Império. Beleza? Então acho que entendemos a transição do Antigo para o Médio Império. O grande motivo foram as revoltas dos nomarcas que conseguiram restituir, em grande medida, o seu poder. Mas, temporariamente, os faraós vão voltar. Mas agora tu já notou os principais acontecimentos do Antigo Império, passemos ao Novo Império. E aqui, pessoal, no Novo Império, eu tenho certeza, se for cair Médio Império, eu sei o que vai cair, tá? Não é algo muito difícil de prever. Se for aparecer Médio Império na tua prova, o grande acontecimento que vai ser registrado é, atenção, a invasão dos Hicsos, H-I-C-S-O-S, dos Hicsos, um povo guerreiro muito forte e violento, que junto consigo trouxe a invasão dos hebreus, tá? Calma, eu sei que parece confuso, mas a coisa vai ficar mais tranquila a partir de agora. Eu vou simplificar um pouquinho a nossa vida, beleza? A ideia é relativamente simples. No final do Médio Império, né, o Egito vai sofrer algumas invasões de povos que estão chegando ali pelo Monte Sinai, né? Ali pelaquela região que liga a África ao Oriente Médio. Um desses povos que chegou com muita força foram os Hicsos. E os Hicsos, pessoal, como eles invadiram o Egito, eles meio que ofereceram não ofereceram, mas eles acabaram gerando uma oportunidade para os hebreus. Deixa eu te explicar. Os hebreus não eram um povo guerreiro muito forte, né? A gente vai estudar a história dos hebreus no final da nossa aula. Então, os hebreus não eram um povo muito forte nesse contexto, principalmente militarmente. E os hebreus estavam lá próximos a Jerusalém, né, lá na terra de Canaã, como eles chamavam. E eles estavam perdendo guerras para um outro povo que eram os filisteus. Quando os hebreus perceberam os Hicsos invadindo o Egito, sabe o motoqueiro quando vai atrás do caminhão porque é mais fácil de ficar no vácuo sem sofrer o vento, sem ter a resistência do ar? É mais ou menos isso. Os Hicsos invadiram o Egito e os hebreus aproveitaram esse momento para fugir das guerras com os filisteus e invadiram o Egito junto. Então, o que acabou com o Médio Império no Egito? A invasão dos Hicsos e dos hebreus. Os Hicsos tomaram o poder no Egito, o Império Egípcio então vai deixar de existir temporariamente mais uma vez. Por cerca de 200 anos nós não vamos ter unidade territorial, portanto foi o fim do Médio Império. É só depois de 200 anos, mais ou menos, que os Hicsos vão ser expulsos do Egito e o Egito vai voltar a se estabelecer.
Então, repito, depois de um período de tempo longo, os Ixos foram expulsos do Egito e, nesse momento, o Egito voltou a ser um império pela última vez. Trata-se do novo Império Egípcio. Mas, doutor, e os hebreus? E os hebreus que tinham invadido junto? Porque agora tu falou que o império voltou quando houve a expulsão dos Ixos. Mas tinham invadido os Ixos e os hebreus. Sim, pessoal. Só que os Ixos, os egípcios expulsaram. Por quê? Porque eles eram um povo guerreiro, violento, forte. Eles representavam um risco para a unidade política do Egito. Os hebreus não. Os hebreus, dada a sua fragilidade militar, eles poderiam ser muito mais facilmente, digamos assim, dominados. Então, quando os Ixos foram expulsos, em vez de expulsarem os hebreus, eles escravizaram os hebreus. Então, pega a ideia. Chegamos no novo império. O que tu anotou de acontecimento até agora? 1. Expulsão dos Ixos. 2. Escravização hebraica. Os egípcios tornaram os hebreus que estavam na região seus escravos. A gente vai ver que os hebreus na antiguidade foram escravizados 2 vezes, né? A primeira vez é essa que eu tô te mostrando agora, que ocorreu no Egito Antigo. A segunda vez vai ser lá na Babilônia, chamado Cativeiro da Babilônia. Mas daí na parte de Mesopotâmia eu te conto essa história também. Beleza? Então vamos lá, que o novo império tá cheio de acontecimento foda. O primeiro, expulsando os Ixos. Segundo acontecimento foda, a gente teve a escravização dos hebreus. O terceiro acontecimento, que eu acho importantíssimo, é o êxodo hebraico. Sim, pessoal, porque os hebreus foram escravizados, mas não ficaram lá para sempre. Eles vão realizar depois a fuga do Egito, para que possam voltar lá para a região do Oriente Médio. Então, até agora, 3 acontecimentos: Ixos expulsos, hebreus escravizados e depois o êxodo hebraico, quando eles vão fugir do Egito. Essa história é aquela que na Bíblia e no Velho Testamento, ou melhor, no Torá hebraico, é contado como tendo chegado Moisés na região. O Moisés teria aberto o Mar Vermelho com um cajado para que os hebreus pudessem escapar. Essa é a versão bíblica disso que nós chamamos de êxodo hebraico, a fuga dos hebreus do Egito. Beleza? Tem um outro acontecimento que esse eu acho super divertido, tá? Que é o dia em que um faraó, durante esse tal de novo império, um faraó tentou fazer uma reforma religiosa. Eu vou te mostrar daqui um pouquinho, uma das características do Egito é o seu politeísmo, né? Tem uma religião politeísta bem específica, que eu já vou te mostrar as características. Mas nesse novo império, teve um acontecimento marcante sobre a religião, quando um faraó tentou realizar uma reforma religiosa. Que reforma era essa? Um faraó, durante o novo império, tentou fazer com que o Egito deixasse de ser politeísta e passasse a ser monoteísta. A gente pode chamar isso de reforma monoteísta ou reforma religiosa. Vamos de novo. O que foi essa reforma? Foi quando um faraó tentou modificar a religião egípcia para que ela deixasse de ser politeísta e passasse a ser monoteísta. Pessoal, é claro que não é de uma hora para outra que uma população aceita uma mudança dessas. Mas qual era a intenção desse faraó? O nome dele era Amenófis IV. E o Amenófis, ele estava descontente porque os sacerdotes, os religiosos do Egito, os caras que realizavam os cultos, os rituais, eles estavam cada vez com mais poder. Os sacerdotes estavam elevando o seu poder. E para Amenófis, isso era muito arriscado. Ele achava que os sacerdotes poderiam acabar tendo mais poder do que o próprio faraó. Então a grande preocupação dele nesse primeiro momento era: se os sacerdotes continuassem elevando o seu poder,
já que a sociedade era extremamente religiosa, ele poderia suplantar o faraó e daqui a pouco o faraó já não mandar porra nenhuma. Então a ideia aqui é simples, né? Claro, a ideia, porque executar é muito difícil. A ideia de Amenófis IV é: vou diminuir o poder dos sacerdotes, tirando o politeísmo e instituindo o monoteísmo. Claro que a palavra nem existe ainda, mas a crença num só Deus. Por quê? Porque quando eu tenho muitos deuses, as pessoas vão até os sacerdotes que são especialistas nesses deuses. Ah, tem o deus da caça. E daí tem o sacerdote que se entende muito com o deus da caça, então tu vai lá nele. Tem o deus da pesca. Então, se tu quer que tua pesca melhore, tu tem que falar com o deus da pesca. Mas existe um sacerdote que é especialista no deus da pesca, então tu vai lá e fala com esse sacerdote. Tu percebe, então, que o politeísmo, como cria muitas divindades, faz com que as pessoas recorram mais aos sacerdotes para falar com essas diferentes divindades? A ideia do Amenófis era que, com o monoteísmo, as pessoas poderiam, né, acreditar num Deus só, que seria o próprio faraó. Porque o Egito é um império teocrático, ou seja, o imperador é visto como um deus na terra. A ideia era acabar com o culto dos outros deuses e ser agora um monoteísmo centrado na figura do faraó. Esse Amenófis IV chegou a trocar de nome, né, e passou a se chamar Akhenaton, aquele que adora o sol, porque a partir de então ele seria o deus sol, o único deus a ser cultuado no Egito. E lembra, por gentileza, que o objetivo dessa reforma é basicamente diminuir o poder dos sacerdotes. Mas talvez tenha sido tarde demais. Os sacerdotes já eram muito fortes, além de que a população não gostou tanto dessa ideia dessa reforma, tá? A religião é um fenômeno social muito importante para um povo e, normalmente, quando tem uma mudança muito drástica, o povo vai resistir a essa mudança, porque a religião é algo apegado na tradição. Eu sempre acreditei nas coisas assim, então seria difícil passar a acreditar em algo diferente a partir de agora. Então, tanto a população quanto os sacerdotes resistiram e esse Amenófis, ou Akhenaton, como ele quiser ser chamado, foi derrotado. Tá? Então houve a tentativa de reforma monoteísta, mas nem a população nem os sacerdotes aceitaram essa reforma e o resultado dessa equação é que o Amenófis foi derrubado e os sacerdotes escolheram o próximo faraó. Um faraó politeísta, um faraó que não tentaria mudar a religião. Tá? Ah, quem foi esse novo faraó escolhido pelos sacerdotes? Tutancâmon, beleza? Tutancâmon foi esse novo faraó. Então a gente tinha Amenófis IV, tudo isso lembrando, né, pessoal? Nós estamos em Novo Império. Eu estou te explicando um dos acontecimentos do Novo Império, que é a tentativa de reforma religiosa. E o que eu estou te dizendo é que essa tentativa não deu certo. No final, esse Amenófis ou Akhenaton foi derrubado, os sacerdotes saíram vencedores com o apoio da população, e, por fim, eles puderam colocar um aliado seu no poder, que foi Tutancâmon. Beleza? Então tá. Já percebemos a expulsão dos Hyksos, a escravização dos hebreus, o êxodo dos hebreus fugindo do Egito e agora a tentativa de reforma monoteísta. A última coisa, pessoal, que tu vai anotar são as invasões finais, beleza? Coloca ali no final do Novo Império, invasões finais. O Egito vai ser vítima de uma série de invasões sucessivas de fato. Tá? A gente tem o caso de persas, a gente tem o caso da Macedônia, a gente tem um caso muito emblemático que é o dos assírios, até que depois chegaram os romanos. Tu não precisa decorar essa ordem de invasões se tu lembrar que no final do Novo Império, o Egito passou por sucessivas invasões a ponto de não conseguir mais reformular o seu império, tá ótimo, beleza? Então assim que a gente finaliza esse panorama das grandes fases, mas temos muito mais coisa para tratar sobre o Egito ainda, então vamos embora.
E a ideia é que, além desses fatos ali que a gente vai organizando conforme os períodos, a gente dialogue esse conteúdo com o que as provas tendem a cobrar. E além desses acontecimentos, é legal que a gente defina então os parâmetros da economia, da política e da cultura do Egito. Então, além, né, desse, digamos, passo a passo, dessa cronologia sobre os principais acontecimentos, é importante que a gente aponte algumas temáticas. Vou começar então por uma definição política, que é muito importante para entender o Egito, que é a definição de Império Teocrático de Regadio. O Império Teocrático de Regadio é o império em que nós temos o faraó visto como um deus na terra, então teocrático vem de theos e kratia, né? Deus e poder. Então o poder é atribuído ao imperador também pelo fato dele ser visto como um deus. E a ideia de ser um império de regadio já configura boa parte da organização política, econômica e social também desse império. Política, porque o Império de Regadio vai ter uma estrutura fortemente verticalizada, afinal de contas vai ser dividido entre aqueles que vão executar essas tarefas, né, e aqueles que não vão. Outro fator importante é que uma divisão econômica clara. Aqueles que não vão praticar o trabalho braçal vão ter uma distinção de superioridade. Aqueles que estão submetidos à servidão coletiva, à escravidão, têm um grau de inferioridade social. Isso, inferioridade econômica. E, como eu disse, é também uma estratificação social, porque nós vamos ter a pirâmide social do Egito dividida de acordo também com as funções de trabalho. Aqueles que vão organizar a sociedade como governantes, ou aqueles que vão ser os sacerdotes, aqueles que vão ser os escriturários, e lá embaixo os servos coletivos e os escravos, que vão trabalhar principalmente na agricultura. Então o Império Teocrático de Regadio sobrevive muito por conta da possibilidade que os rios, nesse caso o Nilo, permitem de regar a agricultura ao redor. Então tu já sabe qual é a base da economia egípcia, vai ser a agricultura, principalmente a agricultura baseada em cereais, beleza? Agora, tem dois conceitos que eu queria te apresentar quando a gente fala sobre essa economia. O primeiro é modo de produção asiático. Esse conceito, pessoal, tem caído por terra, já não tem sido tão utilizado como era antigamente. Mas eu acho que, didaticamente, ele nos ajuda a entender as características dessa economia. Então é um conceito discutível, mas a gente pode focar nas características que nos ajudam aqui. E a primeira coisa importante desse modo de produção asiático é que ele tem um sujeito que vai ocupar um papel muito central nessa economia. Então, é uma economia fortemente centralizada numa figura que normalmente organiza aquele estado, aquele império. Então, o centro dessa economia, no caso do Egito, é sempre o próprio faraó, beleza? Além disso, pessoal, o modo de produção asiático, ele tem na agricultura a sua base elementar de funcionamento. Mas tem um estilo específico de mão de obra que também caracteriza, que a gente chama de servidão coletiva. Eu não estou dizendo que o único tipo de trabalhador era o servo coletivo no Egito Antigo. Não, existiam escravos também, existiam trabalhadores livres. Mas a gente está falando aqui daquilo que é a base da sociedade, no sentido, é a mão de obra desse cara que mantém essa sociedade em pé, né? Então a gente tem um predomínio aí no número dos servos coletivos dentro do Egito. Cabe uma diferenciação então conceitual rápida, a diferença entre servo e escravo, e depois do servo e do servo coletivo. O escravo, pessoal, ele tem uma característica que o servo não tem. O escravo ele é visto como um produto, ao ponto que o escravizado, ele pode ser vendido, ele pode ser trocado, ele pode ser feito com ele o mesmo que se faz com uma máquina, com um objeto, né? O servo, ele não tem o mesmo status, digamos assim, de objeto. Ele não é um sujeito que possa ser vendido, por exemplo. O servo é um sujeito que por algum motivo está preso a uma localidade. Por algum motivo, ele não pode deixar aquela região na qual ele tem que trabalhar.
Alguns regimes de servidão ficaram muito famosos, é o caso da servidão feudal, por exemplo. Então tu tem o servo dentro do feudo, ele não pode abandonar esse feudo, então o trabalho dele vai ser explorado pelo senhor feudal. Mas aqui a gente tem uma relação um pouquinho diferente. Como eu te disse, o nome é servidão coletiva. A grande diferença, pessoal, é que na servidão padrão, digamos assim, o cara é servo de um senhor, de um proprietário privado, digamos. Enquanto na servidão coletiva, o sujeito é servo do Estado, o sujeito é servo do faraó, porque Estado e faraó se confundem no Egito, né? Então ele é um servo estatal, ele é um servo do que nós chamaríamos depois de poder público, digamos assim. E assim é que a gente vai diferenciar esses modelos de trabalho. Tá? Então o escravo ele pode ser vendido, trocado, ele é um objeto monetário, a gente poderia dizer assim, o servo não. E a diferença entre o servo e o cara da servidão coletiva é que o primeiro está vinculado a um senhor específico, a um proprietário específico, e o servo coletivo ele está vinculado ao Estado, a esse poder central presente naquele Estado. Então o modo de produção asiática tem nesse conceito essas principais características, uma forte centralização de quem administra, quem comanda, né? Uma economia baseada na agricultura, nesse caso principalmente cereais, e um sistema regido pela servidão coletiva, não exclusivamente, mas que tem como principal característica a servidão coletiva, beleza? E o próximo aspecto que eu acho legal a gente definir são as bases culturais do Egito, né? E daí a gente sai da aula com um arcabouço de conhecimento muito interessante para provas, por exemplo, como o Enem, que tem lá sua competência de área 1 falando sobre cultura em ciências humanas, mas que tem a competência que fala da história das instituições sociais, políticas e econômicas, que tem a questão da transformação técnica e a importância das técnicas para a transformação social, e daí a gente falou aqui da agricultura. Então falar desses temas dialoga com essas tendências das provas do que tende a ser trabalhado, né? Foi-se o tempo daquela aula, que era só uma descrição de fatos cronológicos, a gente precisa de análises temáticas dentro desses assuntos. Então aqui na questão da cultura egípcia, eu acho que vale o destaque para um tipo de politeísmo, que é chamado de politeísmo antropozoomórfico. E eu sei que o nome assusta, mas a sua definição é bem simples, tu vai ver que não tem muito segredo. Tá ali, ó, politeísmo antropozoomórfico. Politeísmo é a crença em vários deuses, né? Poli vem de vários, Teus vem de Deus, então a gente tem vários deuses. Diferente do monoteísmo, que é a crença em um deus, ou do dualismo, que é a crença em dois deuses, a gente tem o politeísmo, que é a crença num grupo bastante significativo de deuses. Tá. Então a definição de politeísmo é a mais conhecida e é a mais tranquila. Agora, no antropozoomórfico, se a gente separar essa palavra em 3 partes, a gente consegue entender o seu significado muito mais simples. A gente separa em antropo, zoo e mórfico, né? Pessoal, o que é morfologia? É o estudo das formas. Então, mórfico vem de forma. Tá? Antropo vem de ser humano, vamos pensar no antropocentrismo, né? E zoo vem de animal, zoológico. Então, tu tem ser humano, animal e forma. Antropozoomórfico. Quer dizer que esses vários deuses do Egito, eles tinham partes do seu corpo sendo humanas e outras partes sendo animais. Então tu pode ter um sujeito lá, um deus, que tem o corpo todo de humano, mas a cabeça é de lobo, ou o corpo é todo de humano, mas a cabeça é de águia e daí tem umas asas, né? Então tu vai ter o antropozoomorfismo. A forma dessa divindade está dividida entre uma parte humana e uma parte animal. É diferente dos deuses gregos, por exemplo, né? Quando a gente fala de Zeus, Zeus é imaginado idêntico ao ser humano. Então ele é antropomórfico. Ele tem a forma de um ser humano. Se eu acreditasse em divindades que eram só animais, então seria uma religião zoomórfica, em que o formato é sempre de animais. Acho que a definição fica clara quando a gente compreende essa definição, essa palavra, melhor dizendo.
Outro aspecto cultural muito significativo é a crença na vida após a morte, porque isso contribuiu com os avanços da medicina, mas isso também caracterizou uma das coisas mais curiosas, digamos assim, para o nosso imaginário hoje, quando a gente fala sobre o Egito, que é a questão das múmias, né? As múmias, elas acabam tomando o imaginário popular, o que para prova, como o Enem é algo fantástico, daqui um pouco trazer um trecho do filme A Múmia e fazer uma questão sobre o processo de mumificação é algo que tem bem a cara de uma prova como o Enem. Então, nessa questão da crença na vida após a morte, vai definir um monte dos costumes dos egípcios. Por exemplo, quando a gente tem toda essa prática, né, de colocar o sacerdote num sarcófago depois dele passar por um processo de mumificação que envolve inclusive extrair parte dos órgãos internos que aceleram a decomposição do corpo, mas também passa por passar nesse corpo diversas substâncias que vão preservar mesmo a durabilidade, né, daquele corpo. Então todas essas práticas de mumificação que são resultado de uma crença na vida após a morte, porque se eu não acredito nisso, não tem por que eu preparar o corpo do faraó com tanto afinco, né? Então, essa crença na vida após a morte definiu muito dessas características culturais do Egito, né? Então, por isso que eu acho legal a gente destacar, porque a probabilidade de uma prova acabar citando isso acaba sendo alta, beleza? E depois, um formato de escrita que é legal que a gente lembre do nome, né? Escrita através dos hieróglifos, que são, né, uma mistura de escrita e formas em desenho que, quando postos, né, em sequência, em determinada distribuição, contém um discurso que pode ser, portanto, lido. Então a gente tem uma forma de escrita baseado nos hieróglifos como outra das características peculiares aí dos egípcios. Sobre a vida após a morte, os egípcios tinham inclusive um livro dos mortos, que é parte constituinte dessa cultura. Eu até tenho a versão em português, mas eu me mudei recentemente, então não achei todos os livros ainda para mostrar. Mas tu pesquisar aí o livro dos mortos do Egito Antigo, tu vai, né, achar essa edição em português se tu quiser dar uma olhada. Beleza? Então tivemos, olha só que panorama interessante. Primeiro, colocamos em ordem cronológica as fases e acontecimentos, e agora a gente viu algumas características pontuais envolvendo a política, a economia e a cultura no Egito. A partir de agora, nós podemos ir para a terceira parte da nossa aula. Por quê? Porque a gente começou, né, falando de uma introdução mostrando as localizações mais importantes. Depois, a segunda parte foi sobre o Egito, e agora a gente migra, então a gente pode sair dessa nossa aproximação com o Egito, porque a gente vai ir para uma outra região, a gente vai ir para a continuidade da crescente fértil, né? Nós vamos nos aproximar lá do Oriente Médio, onde fica a chamada Mesopotâmia, a terra entre rios.